Conosco aqui o senador Humberto Costa, para também falar com a gente a respeito disso. Olá, senador, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso All News. Olá, bom dia, Fabiola. Um prazer poder estar aqui com vocês. Vale a pena comprar essa briga, senador? Eu acho que vale, não é? Por uma razão concreta, que é o seguinte: o uso do projeto de decreto legislativo, ele é muito bem definido pela Constituição. Inclusive, o doutor Maierovitch fez essa colocação agora e eu concordo plenamente. O governo não exorbitou e o PDL só pode ser utilizado quando há uma exorbitância da função que o governo faz, enfim, que o governo exerce. Então, o governo está indo para defender as suas prerrogativas, da mesma forma que o Congresso Nacional defende as suas. O Congresso toma muitas decisões que não cabe ao governo questionar ou querer mudar, enfim. Então, cada um dentro do seu quadrado. Agora, isso significa que o governo está abrindo uma guerra contra o Congresso Nacional ou contra os presidentes das duas casas? De forma alguma. O governo está preservando aquilo que é uma de suas prerrogativas. E, ao mesmo tempo em que o governo está apresentando essa proposta de sustação desse decreto legislativo, ele também está discutindo, conversando, está com as portas abertas para a promoção de um entendimento no Congresso Nacional. Ou seja, ninguém está interessado, pelo menos da parte do governo, em romper essa corda que está um pouco Ô, esticada. Mas se o governo que foi eleito com um discurso, com uma proposta, não puder fazer a defesa política dessa proposta, o governo acabou. Ô, senador, tem um ponto que é curioso, que está crescendo muito nesse momento na avaliação do comportamento de Hugo Motta, né? Ele fez ontem um vídeo, publicou nas redes sociais, justificando, dizendo que isso não foi uma traição, né? Uma traição ao governo. Hoje o Haddad, na fala ali com os jornalistas, ele falou, o governo nunca falou em traição, mas isso está subindo pelas redes sociais, né? Hugo Motta traidor, né? Falando que ele cometeu uma traição ao anunciar isso pelas redes sociais da forma como foi essa votação. Por outro lado, né, tem gente chamando ele de herói, como chamou o ex-governador João Dória num encontro dele com os empresários também o tratando dessa maneira. Ele é herói ou é traidor, hein, senador? Eu acho que não é nenhuma coisa nem outra. Ele tem dado demonstrações ao longo desse período, independentemente da maneira como foi conduzida essa discussão e essa votação do decreto legislativo, de que tem, primeiro, responsabilidade com o país. Segundo, que tem boa vontade com o governo. Então, nós não podemos chamar de traidor alguém que aprovou medidas que são muito importantes para o governo. E até entendemos que ele possa ter divergência com alguma das propostas que nós mandamos, não é? Mas também não acho que é herói, porque nesse caso eu acho que houve um equívoco político, né? E houve um equívoco do ponto de vista de avaliação das consequências de uma decisão como essa. Porque, na verdade, todos nós queremos um ajuste das contas do governo. O problema é que todo mundo quer um ajuste às custas dos outros, não é? Então, a gente, se nós precisamos desse ajuste e todos entendemos que ele é necessário, a primeira coisa é que cada segmento tem que dar a sua parcela de contribuição. Os empresários, os aplicadores em ações ou aplicadores no mercado financeiro, o Congresso Nacional, o poder judiciário e o executivo também. O governo está fazendo a sua parte. Já contingenciou, já bloqueou bilhões de reais. Mas, por exemplo, o Congresso até agora não fez um gesto reduzindo as emendas parlamentares. O Poder Judiciário não faz um gesto para diminuir o seu duodécimo, que poderia diminuir se acabassem os privilégios e os altos salários que lá existem. Então, eu acredito que com esse tipo de
preocupação, nós conseguiremos chegar onde pretendemos. Senador, bom dia, Sakamoto aqui. Senador, Bom dia, Leonardo. tudo bem? Caso o governo, existe algum temor na base do governo, nas duas casas, de que caso o governo saia vencedor, ou com uma liminar, ou no mérito, no Supremo Tribunal Federal, hajam alguma espécie de retaliação dentro das casas contra projetos de interesse do governo, como a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês? Eu não acredito, especialmente numa medida como essa. Quer dizer, o Senado e a Câmara têm a oportunidade de patrocinarem uma proposta que é muito boa para a população brasileira, especialmente para os trabalhadores da classe média, para quem paga imposto no Brasil, que é garantir que quem ganha até R$ 5.000 não precisará pagar mais imposto de renda. E garantir também que para quem ganha até 7.000 haverá uma redução dessa contribuição. Esse recurso ele é muito importante, não só para melhorar a condição da população que trabalha e paga muito imposto, como ele vai ser vital no ano que vem para a movimentação da economia, para que nós possamos ter uma redução da desigualdade no Brasil, porque a nossa proposta, inclusive, é de que a compensação para essa isenção venha a ser feita por uma quantidade muito pequena de pessoas que têm altos rendimentos e que hoje praticamente não pagam impostos. Então, esse, por exemplo, é um dos projetos que eu acho que todo mundo terá interesse em votar e aprovar, ainda que possa haver diferenças no que diz respeito ao que é que vai ser utilizado para compensação. E há outros que são importantes também que vão passar por aqui. O que o governo precisa fazer é, a partir do momento que esse diálogo seja formalmente estabelecido, porque ele já está acontecendo, mas precisa ser formalmente restabelecido, quando nós tivermos esse diálogo, definirmos aí uma pauta, por exemplo, até o final desse ano, com quais são os projetos, as propostas que o Congresso Nacional deve estudar, se debruçar e votar. Senador, parece haver um consenso de que é preciso promover ajuste nas contas públicas, né? E o senhor está muito preocupado em manter esse assunto dentro dos parâmetros da normalidade, mas quer me parecer que há muito mais do que isso por trás da decisão que o Congresso tomou na semana passada. Derrubou aí o IOF, o decreto do presidente da República, com votos de gente que tem ministério no governo. Foi uma decisão humilhante que o Congresso impôs ao Lula. Não parece algo gratuito, sobretudo porque havia um pré-acordo até com Hugo Mota, Davi Alcolumbre. Não lhe parece que há mais do que um desejo técnico do Congresso de revogar algo que, em tese, foi considerado incorreto da parte do presidente Lula? Não há 2026 demais por trás disso, senador? Não há um desejo de inviabilizar o governo Lula ou prejudicá-lo em favor de uma candidatura alternativa que já está aí na praça, que aparece o nome alternativo dessa centro-direita, parece ser o governador Tarcísio de Freitas? Não lhe parece que há mais do que técnica por trás dessa decisão, senador? Sim, eu concordo plenamente com a sua análise. Há várias coisas, não é? Também não é apenas isso, mas são várias coisas. Por exemplo, existe um processo de uma ansiedade permanente dos parlamentares em relação à questão das emendas. E aí as pessoas não se lembram, por exemplo, que nós demoramos bastante para aprovar o orçamento. Depois de aprovado o orçamento, tem todo um procedimento legal que precisa ser feito para pagar as emendas. Então, havia
muita insatisfação com essa questão. E aí o governo apressou esse processo, avançou na execução orçamentária. Existem questões também, como, por exemplo, uma leitura equivocada de alguns parlamentares preocupados com as ações do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal em relação ao extinto orçamento secreto, não é? E que atribuem ao governo uma ação junto ao Flávio Dino para que ele estabeleça limites à execução orçamentária das emendas parlamentares, não é? O que também não é realidade. Depois que um presidente da República escolhe um ministro para o Supremo Tribunal Federal, ele não tem como interferir, influenciar nas decisões dessas pessoas. E a outra coisa que você disse com muita propriedade é que, para muitos segmentos, há um desejo de antecipar o processo eleitoral de 2026, de inviabilizar o governo, não tenho dúvida. Agora, isso também é uma faca de dois gumes, não é? Eu tenho discordado até de muitas avaliações, postagens de rede social que atacam o Congresso ou os seus presidentes e tal, mas é inegável que essa situação toda gerou uma insatisfação social muito grande. E o Congresso também precisa do voto da população. Então, se o objetivo é inviabilizar o governo e antecipar 2026, esse é um tiro que pode sair pela culatra. E nesse ponto, né, muito interessante isso que você está fazendo e a sua análise, né? A partir daí, então, senador, o que o governo, o que o PT, e aí também incluindo o partido, a gente até ontem tratava disso aqui no programa, sobre essa bandeira da justiça social que o governo quer colocar, a própria comunicação do governo deve mudar, o seu slogan, vai sair a palavra união, que não faz mais sentido neste momento, conforme o senhor até está relatando aqui da situação e do acirramento político no nosso país, olhando para 2026. Quais são os caminhos para o governo para recuperar a sua popularidade, para melhorar a sua popularidade, para conseguir voto mesmo, para conseguir se reeleger em 2026? É comunicação? É o quê? O que o governo vai fazer? Primeiro, antes de qualquer retomada de discussão e de diálogo, o governo precisa enfrentar essa questão da inconstitucionalidade do decreto. Você imagina se for considerado normal que o Congresso Nacional desfaça decisões que são exclusivas do Executivo por meio de decretos legislativos. Imagina que tudo que o governo fizer vai ter. Aqui existem mais de 500 decretos legislativos para tentar, não é, projetos legislativos para revogar decisões do governo. Aí é melhor o presidente Lula entregar a chave do Palácio do Planalto para o Congresso, ou para uma parte do Congresso Nacional. Então, antes de mais nada, é isso. Segundo, nós temos que acertar uma pauta de interesse comum do governo, do Congresso Nacional, mas principalmente de interesse do país. Uma pauta, pelo menos até o final do ano, que pegue essa temática do imposto de renda, que a gente possa discutir esse tema da jornada de trabalho, que veja a questão da tarifa social ampliada para a energia elétrica, que veja a questão da utilização de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a habitação. Então, é ter uma pauta como essa, não é? E, naturalmente, aí o governo vai enfrentar outras pautas com as quais o governo não concorda. A outra coisa é que, a partir do momento que propostas como essa da isenção do imposto de renda avancem, eu acredito que nós vamos estar dialogando com uma parcela da população que hoje tem uma posição muito crítica em relação ao governo, não é? E fazer um trabalho de comunicação que mostre isso
que mostre isso como exemplo, que mostre as ações que o governo vem desempenhando, que comece um processo de inauguração de obras num ritmo bem maior do que o que está acontecendo até agora, e eu acredito que com isso o governo vai melhorando a sua popularidade, o presidente também, e no ano que vem a minha avaliação é que nós vamos chegar numa boa condição de Uhum. competitividade para a eleição presidencial. Ó, a gente está acompanhando a entrevista coletiva que está acontecendo neste momento do advogado-geral da União, Jorge Messias. Ele disse, essa é uma informação extremamente importante do que estamos tratando aqui com o senador Humberto Costa. Ele disse que tanto o presidente da Casa, Hugo Mota, quanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foram comunicados pelo governo sobre a decisão do presidente Lula, e aí ele citou o presidente Lula, a decisão do presidente Lula em acionar o Supremo Tribunal Federal. E, trazendo como justificativa, ele diz também, Jorge Messias, abre aspas, somente o Supremo Tribunal Federal tem a competência constitucional de declarar inconstitucionalidade de atos normativos. Nenhum outro poder tem. Então, nós também estamos, neste momento, preservando e buscando preservar uma atribuição que é própria do Poder Judiciário, que é a declaração de inconstitucionalidade de normas. Esse é o caminho utilizado, então, pelo governo Lula neste momento, ao acionar o Judiciário, ao acionar o Supremo Tribunal Federal por uma aprovação que aconteceu lá no Congresso Brasileiro, derrubando uma decisão do governo Lula na área econômica de aumentar o IOF. Para quem está conosco na TV, a gente vai fazer um intervalo, mas a gente segue falando sobre isso e finalizando aqui a entrevista com o senador Humberto Costa pelo YouTube. Vai para o YouTube que você encontra o UOL por lá. Sakamoto, com você. Senador, deixa eu aproveitar que o senhor está aqui e fazer puxar a sua avaliação a respeito do ato que foi realizado pelo bolsonarismo, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista no domingo. O ato ele teve 12 mil pessoas, né? Ele foi um ato bem menor do que em outras ocasiões. Como é que o senhor, a base do governo no Congresso Nacional avaliam esse ato que criticou o STF e também lateralmente continuou pedindo anistia? Eu considero que o fracasso do ato é um reflexo do momento político que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? De um lado, o ex-presidente da República e vários dos seus principais assessores envolvidos num processo de tentativa de golpe de Estado, já denunciados, já com um processo em curso e com revelações que a cada dia mostram que havia uma ação articulada para um golpe de Estado e a implantação de uma ditadura no Brasil. Lógico que isso tem um reflexo muito importante. O povo brasileiro sabe da importância da democracia para o Brasil, para o seu futuro, para a preservação de um espaço civilizatório no nosso país. Além disso, fica evidente também que, ainda que isso seja muito forte no Brasil, a maneira como a extrema-direita conduz o processo de debate das ideias, da chamada polarização, é algo que, na minha opinião, está cansando um pouco as pessoas, né? E, além do mais, existe a preocupação das lideranças da extrema-direita, uma boa parte delas, os que se auto-intitulam centro-direita também, embora sejam da extrema-direita, de que não tem futuro mais atendendo a ideia do bolsonarismo, com ou sem Bolsonaro, ser o principal guia desse segmento, né? Então, quem olha para esse ato, não só não houve grande participação popular, como lideranças importantes da extrema-direita do Brasil não estavam lá. O único governador que estava lá era o Tarcísio, não é? Que depende
de vida ou morte do apoio de Bolsonaro para poder ter uma base mínima para começar uma disputa presidencial. Você vê os líderes de partidos do Centrão não estavam lá também. Então, eu acho que é também uma tentativa de alguns setores de se descolarem desse movimento da extrema-direita, que me parece não ter muito sentido para essas pessoas hoje. Ó, a gente tá. Senador, Ô, Josias, só segura um pouquinho que a gente está pois não. voltando para quem está conosco na TV. Aí a análise, então, do senador Humberto Costa, falando justamente sobre essa manifestação que aconteceu no final de semana, e ele citando aqui o governador Tarcísio de Freitas, que chamou a atenção, inclusive, né, nessa manifestação, ao ele poupar um pouco o Supremo Tribunal Federal. Acho que já voltamos para quem estava conosco na TV, já voltamos sim. Vai lá, Josias, a última pergunta, porque o senador precisa se despedir da gente. Senador, aquele fator democrático que contribuiu para a eleição do Lula em 2022, ele, com o Bolsonaro a caminho da cadeia, ele deixou de existir, né? Em 2026, ele não existirá mais. O Tarcísio de Freitas, que parece ser a opção da direita para 2026, ele disputou uma eleição em São Paulo contra o Fernando Haddad, foi uma eleição civilizada. Participou dos debates, não houve caneladas, foi uma eleição muito civilizada. Esse Tarcísio já participou, inclusive, da gestão da ex-presidente Dilma, comandou lá o DENIT na gestão da Dilma, tenta manter um relacionamento também, até onde possível, até onde enxergamos, civilizado com o governo Lula. Acha que este personagem é competitivo para 2026? O Lula terá uma eleição difícil em 2026? Ou o senhor acha que o Lula é favorito e que está no papo essa eleição? Não, eu acredito que a eleição será difícil, como a de 2022 foi uma eleição extremamente difícil, embora naquele momento nós estávamos na oposição, não é? Não é fácil desbancar um governo no seu exercício numa disputa eleitoral, não é? Mas eu acredito que nós vamos estar numa boa condição, mas não será uma eleição fácil. O Brasil hoje está muito polarizado e essa polarização também pode ensejar. Até agora eu não vejo essa nada de concreto que nos diga que essa avaliação está absolutamente correta, mas é uma possibilidade. Também o surgimento de outros candidatos com perfis diferentes, tanto de Lula quanto esse candidato da extrema-direita, que é o governador de São Paulo. Então, será, sem dúvida, uma eleição difícil, mas eu acho que nós temos amplas condições de vencermos essa eleição. Estamos passando por um momento de dificuldade. O governo, eu acho que vai fazer alguns movimentos que vão melhorar muito a nossa situação. Uma das coisas que mais nos atrapalhou foi essa questão do escândalo do INSS, onde o governo foi a força que investigou, mas terminou caindo sobre o governo também essa questão. Mas o governo, concluindo todo aquele trabalho de verificação de quem realmente autorizou os descontos ou não, já está caminhando fortemente para garantir o ressarcimento de quem foi roubado por aquele esquema que estava lá. A inflação, ela está reduzindo lentamente, mas está se reduzindo lentamente, inclusive a inflação dos alimentos também. Temos programas que acho que vão atingir uma parcela muito grande da população, especialmente de baixa renda, como a tarifa social ampliada na energia elétrica, a garantia do gás para as comunidades mais pobres. Então, eu acho que nós teremos um conjunto de coisas que vão fortalecer a razão da população brasileira a reeleger o presidente Lula. Bom, eu sei que a gente tem que se despedir, mas eu só tenho uma última questão e é bem rápida essa. Quem vai ser o novo presidente do PT? Olha, eu acredito que vai ser o Edinho, não é? Nós todos compomos a CNB, que é a
corrente chamada Construindo o Novo Brasil, é a corrente do presidente Lula. O presidente Lula trabalhou ativamente para que nós chegássemos a uma situação de unidade. Na minha condição de presidente do PT, até a próxima semana, até agosto, que vai ser lá, que vai haver a transmissão do cargo, mas eu tenho procurado trabalhar para que não só a nossa corrente esteja unida, mas para que o PT como um todo esteja unido, para que esse PED, que é o processo de eleição direta, ele seja um momento de nós esquentarmos as turbinas da nossa militância para chegarmos no ano que vem em condição de fazer uma grande disputa eleitoral. A eleição é amanhã, né, senador? É domingo. É domingo, a eleição é nesse domingo e vamos ver então. O senhor acredita que vai dar Edinho, tá certo. Senador, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui. Até a próxima. Eu agradeço a você, Fabíola, Josias e ao Sakamoto. Uma alegria estar com vocês. Obrigado, senador.